Então, vamos às explicações para os tipos de clima no Brasil. Vamos lá. Vamos acompanhar a leitura com a professora. Tenha o livro em mãos, tá? Para estarmos realizando aqui juntos a leitura e o entendimento. Então, o tempo, ele varia muito. Vocês podem perceber que há dias que faz calor, outros fazem frio, às vezes chove bastante, venta muito. E o conjunto dessas variações se chama clima, tá bom? É o que está escrito aí em mais palavras. E isso determina o clima de um determinado local, de um determinado lugar, tá? Os fatores que determinam o clima de um lugar podem ser temperatura, umidade, pressão atmosférica, chuvas, ventos, entre muitos outros fatores existentes no nosso tempo, no nosso clima, tá? Então, vamos para a continuidade da leitura. Então, a maior parte do território brasileiro está localizada entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Uma das áreas mais aquecidas da Terra pelos raios solares, então, predominam no nosso país. Isso faz com que predomine um clima quente, né? Tá? Climas bastante quentes no nosso país. Então, os tipos de clima que caracterizam o território brasileiro de uma região para outra, tá? Os tipos de clima que caracterizam o grande território brasileiro variam muito de uma região para outra. Em outras partes do Brasil, o clima é caracterizado por uma longa estação seca, ou seja, sem chuvas. Em outras, predominam com bastante chuvas, chovem muito o tempo todo. Em lugares do Brasil, em alguns lugares, aliás, do Brasil, as temperaturas são mais baixas no inverno, mais baixas no inverno, ou seja, muito frio, enquanto em outros lugares as temperaturas são altas o ano inteiro, tá bom? Ou seja, faz muito calor o ano todo, o ano inteiro. Nós temos aqui, ó, um mapa com os tipos de clima do Brasil. Esse mapa com os tipos de clima do Brasil, vocês vão fazer a identificação através aqui da legenda. A professora já ensinou em sala, né? Vocês analisarem o mapa, esse é dos tipos de clima do Brasil, né? Aqui tem as regiões. Nós vimos aqui, ó, o estado de Goiás, Distrito Federal, né? Aqui predomina o tropical, onde está o dedinho da professora aqui, o clima tropical. Vocês podem observar o mapa das regiões, né, da divisão das regiões brasileiras e irem analisando os tipos de clima, tá bom? Olha bem, agora vamos aqui, ó, para essa parte aqui, sobre as características de cada tipo de clima. Por exemplo, o equatorial úmido apresenta temperaturas elevadas, né? Em média, médias acima de 25 graus. Então, é um clima que varia pouco, tem poucas variações. Em média, com chuvas abundantes, né? Então, tem aí chuvas abundantes o tempo todo e não tem muitas variações além disso. O clima equatorial semiúmido, lá é úmido, aqui é semiúmido. Então, assemelha-se muito com o úmido, porém, tem a ocorrência de uma estação, olha bem, diferencia-se pela ocorrência de uma estação seca entre os 3 últimos meses do ano, tá? Outubro, novembro e dezembro ocorre essa estação seca, sem chuvas. Então, diferencia-se do úmido por conta dessa variação. O semiárido é um clima quente, temperaturas médias acima de 25 graus também, parecido com o úmido.
com poucas chuvas, não chove muito, e longos períodos de seca, né? Cerca de 8 meses no ano, o período é seco, não chove. O tropical apresenta 2 estações, uma chuvosa e uma seca. Lembra-se que esse tropical é o clima do nosso estado. Então, olha bem, apresenta uma estação, 2 estações, uma chuvosa e outra seca, tá? Esta dura de 4 a 5 meses ao ano, por exemplo, de abril a setembro. De abril a setembro, estação seca. No litoral faz muito calor, em média 20 graus, e chove bastante. Ao mesmo tempo que faz calor, chove bastante, né? Nós temos então aqui a estação seca, de 4 a 5 meses, de abril a setembro, no nosso clima tropical. Agora, o tropical de altitude é uma variação do clima tropical, mas ocorre nas regiões mais elevadas, com temperaturas baixas, né? Temperaturas médias de menos de 20 graus, então, muito frio, tá bom? O subtropical, então, apresenta temperaturas agradáveis, em média, em torno de 20 graus, né? Com chuvas bem distribuídas durante todo o ano. Faz muito calor no verão, que bom, né? E muito frio no inverno. Então, ocorre geadas e neve. Então, clima subtropical, temperaturas agradáveis. Então, distribuição bem legal, tá bom? Terminamos aqui essas explicações da página 181. Após essas explicações,